Agora vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Vamos adorar, gente? Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Invocar. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por outro coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Glória! Essa é dos crentes antigos, né, pastor Zé? É, crentão. Glória a Deus. Gente, hoje é um dia muito feliz. Hoje é uma celebração maravilhosa, porque é a celebração da festa de Purim, data bíblica, data comemorativa perpétua. Festa de Purim é uma festa que aponta para o futuro, porque é uma festa da perseguição do antissemitismo. É uma perseguição daqueles que adoram a Deus. Então, no mundo hoje caótico, cada dia mais a gente vê que você pode adorar Deus e pode adorar tudo o que você quiser. E cada dia vai ficar mais difícil para quem diz: eu só adoro a Deus. Não há outro Deus na minha vida, só há um Senhor. E a festa de Purim é uma festa exatamente assim, porque os judeus, quando foram levados para o cativeiro, tanto os judeus como Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego, Esther, Mardoqueu, todos eles, havia uma imposição que eles poderiam adorar o Deus que eles serviam, contanto que eles adorassem também os outros deuses politeístas das nações. E o cativeiro foi a maior dificuldade para o povo judeu, tanto é que o cativeiro
o cativeiro babilônico, o cativeiro da Síria, resolveu completamente o problema que Deus tinha com o povo judeu, da idolatria. Através dos cativeiros, Deus arrancou a idolatria do coração do judeu, e nunca mais os judeus tiveram idolatria no coração. Foi algo que foi resolvido nos cativeiros. E dentro desses cativeiros, a fé deles era provada. Porque você sabe que Deuteronômio 6 diz: só o Senhor Deus adorarás, só a Ele temerás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. Quando eles saíam da terra deles, Deus disse: vocês vão conquistar nações, mas vocês, quando estiverem nas nações e vocês começarem a prosperar, não sigam os costumes das nações. Não façam o que eles fazem, não casem como eles casam, não misturem-se, casando-se com um povo que tem outros deuses que não seja o Deus de Israel. Então Deus avisou que o povo não esquecesse dele, que o povo não esquecesse que eles não poderiam se misturar, eles não poderiam diluir a fé deles, não poderia. Mas a gente percebe que essa era a guerra que todas as vezes que foi levantada contra o povo de Deus. E não muito diferente também aconteceu na Pérsia, porque naquele período o Império Persa estava muito grande, ia desde a Índia até a Etiópia. Então era um império que tinha 27 províncias. E no meio desse império, dessa grandeza, a gente vai encontrar Mardoqueu e Esther e todo o povo judeu dentro desse cativeiro. Eu queria abrir um parênteses, que a gente, quando estuda o livro de Esther, inclusive os judeus messiânicos dizem que nós vamos continuar no período messiânico dos 1000 anos estudando os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e o livro de Esther vai continuar sendo estudado. Então, quando a gente vê a situação que eles se encontravam, a gente percebe uma coisa: eles estavam vivendo um período que era o período da destruição do templo. E é por isso que eles tinham sido enviados para o cativeiro. Mas Deus já tinha dado uma ordem a Zorobabel, que trouxesse os judeus de volta. Então esse período que acontece, o livro de Esther na sua Bíblia, é um período que eles já estavam debaixo de uma ordem para voltar para Jerusalém. E eles não voltaram. E a gente vê que a perseguição começa a acontecer. A mesma coisa é quando começa o movimento sionista, em 1898, na Alemanha, acontece o primeiro discurso do sionismo, que é a volta para Israel. A promessa que eles iriam viver de Jeremias 31, 32, 33, Ezequiel, todos esses livros proféticos anunciavam a volta, o nascimento do Estado de Israel. E os judeus na Alemanha, de todas as partes do mundo, na Alemanha, que eles estavam ficando mais ricos, eles estavam prosperando. Então os judeus queriam um Volkswagen, televisão colorida e geladeira. Tudo isso já tinha na Alemanha naquele período e já era um sinal de prosperidade. Como eles estavam tão confortáveis, os judeus não atenderam a voz de voltar para Jerusalém, de reconstruir o Estado de Israel. Os que obedeceram e foram para Israel e começaram a comprar terrenos, e no ano 1900, 1903, 1904, 1906, começa uma coisa interessante a acontecer. Começa a eclodir 2 grandes avivamentos no mundo. O avivamento do país de Gales, que foi um avivamento de transformação social, e o avivamento da rua Azusa, que foi um avivamento de ressurgimento do fogo do Espírito Santo. E nesse mesmo período começa a acontecer um movimento do sionismo. Você precisa aprender uma coisa essa noite e dizer para o seu irmão: o relógio de Israel é o relógio do mundo. Tudo que acontece em Israel é um reflexo do que vai acontecer no mundo. Deus estava dizendo para o povo judeu: reconstrua o Estado de Israel, o novo Estado moderno de Israel.
e eclodiu 2 grandes avivamentos mundiais. Os judeus que estavam na Alemanha, que estavam naquela região da Polônia, que todas aquelas regiões estavam prosperando, eles não voltaram. Os judeus que voltaram, compraram terras, fundaram as primeiras cooperativas, que são conhecidas como os kibbutz, que são lugares de plantação. E esses judeus ficaram seguros em Israel. E esses judeus ficaram seguros lá. E os judeus que não voltaram foram os judeus que sofreram as penas de não terem obedecido à voz de comando do Senhor. Por isso que eu amo o livro de Esther, porque o livro de Esther não fala nenhuma linha sobre Deus. O livro de Esther é como o livro de Cantares de Salomão. Você não vai encontrar o nome Deus dentro do livro, mas você vai encontrar os atos de Deus nesse livro. O nome de Deus nem sempre vai aparecer, mas os atos de Deus sempre vão estar presentes. Deixa eu te dizer algo essa noite. Talvez você esteja vivendo algo que você não esteja vendo Deus na sua história, mas Deus não está ausente dos atos que vão acontecer na sua história. Eu amo o livro de Esther porque ele não é explícito. O Deus está escondido para ser descoberto em oração, para ser descoberto em obediência, para ser descoberto em devoção. Deus está presente, mas Ele não está de uma forma que as pessoas possam vê-lo com os olhos, mas possam contemplar pela fé. De todas as provas que eu já passei. Segura a onda. Vamos meter pau hoje. É isso, família. Difícil, Senhor. Isso! A gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem. Querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Aleluia. A gente quer cantar todos os hinos todos, mas a gente não vai continuar, porque a gente não vai conseguir que eu não prego, entendeu? A gente vai dar a introdução e para, ligado? Amém. Gente, desculpa, mas é assim, a gente entra e volta para a palavra, amém? Tá combinado com o coral da família 61? A gente dá a introdução e volta para a palavra, porque se a gente cantar cada hino de 5 minutos, você sai daqui meia-noite. Eu não tenho nada contra, porque eu estou à vontade hoje para ficar aqui. Mas tem gente aqui que está com o marido em casa, não vai entender isso. Amém? Então a gente puxa e corta, amém? Vamos aprender a ser rápido? Vamos? A gente vai ter que ser rápido. Então, o que é que Deus está fazendo no livro de Esther? Ele está no comando. Ele está no comando em todo o tempo. No livro de Esther, Deus está no comando. Não é porque meu marido pregou hoje no que eu vou dizer que eu não vou pregar. Eu vou pregar também sobre Mardoqueu, tá? Eu talvez até tenha copiado algumas coisas. Mas o que é que a gente vê nessa festa? Eu sei que a gente já falou muito de Esther. E Esther é maravilhosa, é linda, mas eu não acho que o Brasil está vivendo um tempo de Esther. Eu não acho que está muito aquela coisa de bota a coroa, bota o cetro, sabe? Eu nem sei o que as meninas vão dançar hoje, Jesus me ajude. Mas eu não acho que não está muito nisso. Eu acho que a gente está no tempo de ser Mardoqueu. Porque por muito tempo a gente quis ser a igreja Esther, no palácio, de coroa, de vestes reais. Mas chegou a hora de sair do palácio, ser Mardoqueu e ir para a porta do rei. A igreja brasileira precisa entender que o chamado dela agora não é Esther, é Mardoqueu. A gente precisa assumir o nosso lugar de intercessor e de vigia.
Eu amo o livro de Abacuque, porque capítulo 1, o povo diz a desgraça que está acontecendo. Capítulo 2, o povo diz, mas eu todavia me colocarei na torre de vigia e verei a resposta que o Senhor dá. No capítulo 3, no livro de Abacuque, o profeta começa e diz, ainda que a figueira não floresça, ele começa a dizer que apesar das circunstâncias estarem difíceis, ele já tinha ido para a torre de vigia e ele sabia que poderia ter paz em dias difíceis. Ele sabia que o Senhor por fim se levantaria, que abençoaria ele. Então, quando ele foi para a torre de vigia, o problema não desapareceu, ok? Quando a gente vai para a torre de vigia, gente, o problema não desaparece, mas o seu relacionamento com o problema muda. Uau! Deus muitas vezes não vai mudar a situação, mas vai mudar você na situação. E a gente fica imaturo, menino, agitado de um lado para outro, como ondas, agitado de um lado para outro, sabe, sendo soprado por todo o vento de dúvida. Por quê? Porque você, para ter um bom relacionamento com Deus, você quer que Deus lhe dê boas circunstâncias. Para você estar bem com Deus, acordar cantando glória, glória, aleluia. Quem lembra de glória, aleluia? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo em Jesus. Então, se você é da Assembleia de Deus, da congregacional, não é? Quando a gente abre a janela, a gente está bem, a gente quer cantar um glória, aleluia, não é? Minha mãe me levava para a congregacional, mas minhas tias eram da Assembleia e era profeta. E aí eu tinha minhas tias do cabelão, das pernas cabeludas, tia Evódia, tia Mira, né, Johnny? E aí essas tias profetas da gente, e eu dizia, mãe, eu não gosto desse negócio de vir para a congregacional, não, eu sou do glória, glória, aleluia. Minha mãe disse que eu era pentecostal desde os 4 anos. Olha, então a gente só quer cantar o glória, aleluia, quando as coisas estão bem. E aí você só pode ter um relacionamento bom com Deus se as circunstâncias forem favoráveis. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não nos ensina a depender de circunstâncias para ter relacionamento. A Bíblia diz que o relacionamento constante muda as circunstâncias. O que muda as circunstâncias é um relacionamento constante, é permanecer. João 15, se vós permanecerdes em mim e eu permanecerdes em vós. Então, se você suportar, permanecer é suportar. Se você suportar, eu vou vir e eu vou cumprir a minha promessa. Se você permanecer, se você suportar, eu cumpro o que eu te prometi. Então, o que faz cumprir a promessa não é sua justiça. Porque tem gente que diz, Deus desceu a mão em tal pessoa, Deus fez justiça a mim. Fez a você não. Não fez a você justiça. Porque, eita, Aline, me perdoe, eu esqueci, Aline. 1000 perdões. Gente, estamos precisando de cadeira. A gente precisa. Aqui tem 3, Aline, aqui tem 1. Tem alguém sentado aí, Pisciane. Esse negócio não pode mandar lugar para o varão aqui, não. Essa coisa assim, a irmã chega aqui, eu vou guardar para o futuro varão. Guardar aqui, o varão chega aqui, vou guardar para a minha futura varoa. Quem guardou lugar para a futura varoa e quem guardou lugar para o futuro varão, me procura no fim do culto que eu vou fazer vocês se encontrarem. E vai dar certo. Vamos fazer um culto aqui, gente, pra gente. Né, fofinho? Aquele culto que tu queria fazer. Amém. Bem-vindos. Vamos organizar a casa, né, gente? Porque tem gente lá atrás em pé. Os crentes daqui da casa que está acostumado, quando está sentando lá atrás, não é coisa boa não, viu? Tem que sentar mais na frente para deixar os visitantes sentar atrás. Né? Amém. Vai dar todo mundo. Tem aqui, ó, 2 lugares, tem uma bolsa aqui. Aí do lado, irmão. Obrigada. Tira essa bolsa. 2 lugares aqui. Apareceu aqui, 2 lugares. Amém. Vai dar? Valeu, Aline.
Obrigada, desculpe. Perdão. Então, o que acontece? Nós ficamos na dependência das respostas momentâneas para dizer os nossos movimentos eternos. O seu movimento tem que ser movimentos com foco, movimentos intencionais, movimentos eternos. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos confusos, de ficarmos abatidos, porque Deus se faz presente mesmo quando a gente não entende. Olha, perseguição, e não é sobre a nossa justiça, porque muita gente diz, Deus pesou a mão, fez justiça a mim. Não, não fez justiça a você, porque as suas justiças são como trapos de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Deus não fez justiça a você, Deus fez justiça ao nome dele. Quando Deus age, não é por causa do nosso nome, é por causa do nome dele. Deus nunca age por causa da nossa justiça, porque a nossa justiça não é nada diante de Deus, não é nada, mas ele age em favor do nome dele. Então mesmo quando a gente está sendo perseguido, Deus está transformando isso em festa. Deixa eu te dizer, nós somos um povo de celebração, amém? Nós somos o único povo da terra que comemora antes de acontecer. Você é o único povo da terra que precisa celebrar antes de acontecer. Nós estamos no 12º mês do calendário bíblico. Não é o calendário gregoriano, não é o calendário do Papa Gregório. Você abre a sua Bíblia no livro de Esther e vai estar lá, no mês de Adar. Se a sua for uma King James 1611, do rei James, você vai ver que existe um mês que é mencionado várias vezes nesse livro de Esther. Deus quer que você faça o que com esse nome? Adar. Bem, Deus quer que você risque e jogue fora, que você não use. Deus botou aquilo só para ser um detalhe. Você acha que o Deus que escreveu que quem desprezar um i ou um tio desse livro vai ser amaldiçoado, gostaria que você desprezasse o nome Adar? Gente, Adar quer dizer glorioso, majestoso. O mês de Adar quer dizer força. É o mês da força. É o mês que você encerra uma estação para começar outra. É o 12º mês, então é um mês que eu estou terminando. É um mês que eu estou concluindo. Nós temos 2 aniversários de início de ano. Existe um em setembro, que é o novo aniversário do ano, que foi feito por causa da queda de Adão e Eva. Então se estabeleceu uma celebração religiosa. E temos a celebração civil, que é essa que nós estamos concluindo. Terminamos o mês de Adar, o próximo mês é o mês de... Cadê os alunos de história da igreja do FDF? Abib! Que as pessoas lhe dizem que o 1º de abril é o dia da mentira, porque o diabo quer que você acredite nessa mentira, que Abib é o mês da mentira. Por quê? Porque foi a cultura do mundo para tirar o crédito da palavra de Deus. Então a gente encerra Adar e a gente começa Abib, que é o mês da tribo de Judá e é o cabeça do ano. Então você precisa terminar bem esse mês. Você precisa terminar bem Adar. E o que é que aconteceu em Adar? A coisa mais marcante que aconteceu em Adar foram 2 fatos. A festa de Esther e no Novo Testamento, quando Jesus senta com Pedro, e Pedro está muito chateado, dizendo que não tem o dinheiro para pagar o imposto. Quando você assiste The Chosen, você vai ver a conversa dos pescadores sobre o imposto que era cobrado do Império Romano e que deixava os judeus muito preocupados e muito apreensivos, porque eles nunca tinham esse imposto para pagar. Tanto é que Mateus era um dos cobradores de impostos. E Pedro está conversando com Jesus e Jesus diz a Pedro: vá até a praia, encontre um peixe. Você vai encontrar a moeda. E quando você encontrar essa moeda, você vai ofertar por mim e por ti. Jesus está dizendo a Pedro que a provisão para os problemas de Pedro, que as lutas e preocupações e ansiedade que Pedro estava passando, se resolveria ele confiando na provisão que Jesus ia mandar. Isso é muito lindo.
Isso é muito poderoso, porque isso arranca toda a raiz de desespero, raiz do medo e a raiz da preocupação. Na verdade, o que mais Deus quer é que nós sejamos um povo livre do desespero, da angústia e da preocupação. Se você perceber, a única vez que Jesus diz, vinde a mim, ele diz 2 vezes. Para as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E a segunda classe de pessoa que ele chamou para ir até ele é os cansados. Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados. Então o Senhor estava querendo nos ensinar uma lição, que nós não devemos andar cansados e sobrecarregados, que quem crê nele não anda ansioso com as coisas dessa vida, não anda preocupado com as coisas dessa vida. A primeira coisa para você ter uma vida frutífera, vitoriosa, uma vida de sucesso, é você cumprir o que a palavra de Deus diz sobre você. Porque se o diabo conseguir manter você preocupado, ele conquistou sua atenção. E ele é safado. Ele quer nossa atenção de qualquer jeito. Sabe gente mal resolvida? Sabe gente carente, que quando não consegue chamar atenção para uma coisa boa, começa a fazer uma coisa ruim para chamar atenção? Quando a gente é criança, a gente faz isso. Quando a gente não chama atenção por uma coisa boa, a gente chama atenção do pai e da mãe da gente fazendo alguma coisa errada. Há adultos que fazem isso também, gente. Não é só criança, não. Querem chamar atenção fazendo coisas erradas. Então, ponto, Deus está dizendo para a gente que o inimigo está agindo assim. Quando ele tenta colocar situações na sua vida para lhe dar preocupação, ansiedade, desespero e angústia, ele conseguiu captar sua atenção, mesmo que seja para uma coisa ruim. Deus sempre vai transformar as coisas ruins numa coisa boa. Amém? Deus sempre vai transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Tá? Tenha fé. Olhe para seu marido e sua esposa, estou brincando. E diga assim, Deus vai transformar essa coisa ruim numa coisa boa. Estou brincando. Não faz isso que vai dar confusão quando você sair da igreja. Ainda bem que a liderança está tudo no jejum de Esther. Ou está só eu aqui no jejum de Esther? Gente, se eu cair não é unção, é fraqueza, tá? Então, o que acontece? Mas se Deus quiser me derrubar de unção, eu quero também. Então o que acontece? Toda vez que o inimigo manda uma coisa ruim, Deus vai mandar uma coisa boa. Em lugar da vossa vergonha, exultareis em dupla honra. Amém? Então Deus vai fazer. O inimigo mandou perseguição, botou Faraó para perseguir o povo e dizer, vocês não saem daqui do Egito, vocês não vão dar festa no deserto, coisa nenhuma, vocês não vão ser meus escravos, vocês não vão sair. O que é que Deus fez? Deu uma festa. Eles deram uma festa, gente. Eles deram uma festa da Páscoa. O cordeiro, eles sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta no Egito, comeram o cordeiro de sandália nos pés, cajado na mão, e eles saíram do Egito na noite de Páscoa. Amém? Eu não sei se você está entendendo isso. Hoje é festa. Toda vez que tem festa, o diabo perde. Por isso que Constantino, no ano 313 depois de Cristo, não queria que o povo celebrasse Páscoa, não queria que o povo celebrasse Pentecostes, não queria que o povo celebrasse tabernáculos. Diga no almoço de domingo da sua família, está tomando cerveja, conversando, queimando crente para tudo que é lado. Aí você diz, olha, eu vou celebrar a festa de Purim. E sabia que eu também celebro Pentecostes? Já estou me preparando para tabernáculos. Eles vão dar uma surra em você. Vão dizer, para que isso? Para que você vai celebrar essa festa? Para que precisa disso? Esse cara que está dizendo isso é o bebum do galo da madrugada, que o cachorro lambeu a boca dele. Beijou a boca de cachorro. Se agarrou com o travesti. Sabe, esse bebum aí que está achando um absurdo. Ele bota a gaia na mulher e leva a gaia também, né? Porque essas coisas a gente dá e leva. Desculpe, isso é profecia, tá? Então, esse tipo de coisa, gente, é o que acontece, que eles não querem
que você celebre. Por quê? Porque o diabo sabe que toda vez que você celebra, o cativeiro é quebrado. Toda vez que você vem para a igreja e você celebra o que Deus mandou você celebrar, Deus pede para seu povo na Páscoa: celebre a Páscoa. Aí a gente diz: mas Senhor, a Páscoa é o início do ano. Para um mês é Páscoa, gente. Dia 9. Aí a gente diz assim ao Senhor: Senhor, não aconteceu nada no meu ano ainda. Eu acabei de entrar em Abib e você já está mandando eu celebrar. Páscoa é uma festa de celebração que anuncia a colheita. E Deus diz assim ao povo dele: o meu povo celebra antes que aconteça. O povo de Deus, por isso que eu brinquei com a coisa da cadeira, entendeu agora, gente? Porque eu brinquei com a cadeira, porque a cadeira, ela está simbolizando quem vai chegar. A cadeira está dizendo assim, profeticamente aqui, ó, já vai chegar alguém aqui. Então, você já se prepara como se fosse aquilo que Deus diz que você já é. Você se comporta como se fosse aquilo que Deus diz que já é. Então, quando eles celebraram, quando Faraó apertou, prendeu, mandou catar mais palha, catar mais barro, trabalhar mais, Deus disse assim: pode trabalhar, mas eu já marquei a festa. Vai ter festa e na noite da festa vocês vão sair do Egito. 3 milhões de pessoas numa só noite saiu de uma nação. O Mar Vermelho se abriu. Gente, isso é celebração. Mas eles, antes de atravessar o mar e sair do Egito, eles precisaram fazer o quê? Dar uma festa. Precisaram celebrar a festa de Páscoa antes da libertação. Antigo Epifânio, 164. Parabéns, essa daí vai ser levita. Tem que treinar ele já agora. Já tem que treinar essa criança. Vou lhe dizer, 3 anos depois, porque Deus tem trabalho com 3. 3 dias depois ele se levantou. Nós estamos no jejum de Esther de 3 dias. Esther jejuou 3 dias. 3 anos depois, na ONU, nasce o Estado Novo de Israel. Deus deu uma festa depois do Holocausto. E isso é história contemporânea. Isso é os nossos dias. O Deus que agiu no Egito, o Deus que agiu em Jerusalém em 164 a.C., o Deus que agiu em 1948 é o Deus que age no dia 5 de março de 2023. A Ele! Amém? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amém. Ele continua sendo Deus. Deus não vai se mover porque o que estão dizendo. Deus não vai se mover por causa da política mundial. Deus não vai se mover por causa da política econômica. Deus não vai se mover segundo homens tramam as nações contra o nosso Deus. Mas Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ele faz cessar as guerras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações. Quem são esses circuncisos para se levantar contra Deus? Então isso é um livro político, um livro governamental, um livro de milagres escondidos, guardados. A presença de Deus está guardada. Por que Deus se esconde? Eu pergunto, em alguns momentos que estamos vivendo, de dores, de morte, de luto, de perdas, a empresa fechando, o filho nas drogas, o casamento, algumas situações, parece que Deus não está se revelando.
Onde está o Senhor? Eu amo o Salmo 42, porque diz: Senhor, por que haveriam de dizer às nações, aonde está o teu Deus? Esse choro de Davi no Salmo 42 é maravilhoso. Porque haveriam as nações de dizer, onde está o teu Deus? Não é? Porque Deus às vezes desaparece da nossa história quando a gente mais precisa. Mas é porque Deus ama agir para dar um susto no diabo. Deus ama pegar sua história quase perdida, suas dores, suas lágrimas no travesseiro à noite, situações que parecem sem saída. O Deus que é o Deus que abre porta onde não tem, o Deus que cria, que chama a existência o que não existe como se existisse, o Deus que opera, o Deus de milagres, o Deus que levanta o seu povo para fazer proezas, o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele ama chegar para dar um susto no diabo. Quando parece que não tem mais saída, o Deus que diz, eu sou a porta, Ele chega. Quando está tudo no escuro e você não vê nada, não sabe mais para onde ir, como diz Isaías 50, quando você não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor. Então quando tiver tudo escuro e o inimigo dizer, eu agora quero ver o que você vai fazer, porque você nem enxerga para onde vai, o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Quando você está de um jeito que abre a despensa e não tem mais provisão, vai no banco e não tem mais como pagar as contas, abre as gavetas e não tem de onde tirar, o Senhor diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quando todos se levantam contra você, lhe caluniam, lhe perseguem, quando o juiz dá a sentença e diz que não tem mais jeito, ele aparece como justo juiz. Quando todos estão contra você e não há ninguém que lhe defenda, e você verdadeiramente está errado, você está culpado, você enfiou o pé na jaca, você sabe que fez besteira e talvez perdeu o casamento, perdeu um relacionamento, perdeu a empresa, perdeu um momento da sua vida, e você acha que não tem mais. Ele diz, eu sou o advogado, eu sou a testemunha fiel. Ele é o Deus, Ele é o Deus, e Ele continua sendo Deus. Ele é Deus que é porta, Ele é Deus que é pão, Ele é Deus que é luz, Ele é Deus que é juiz, Ele é Deus advogado, Ele é Deus amigo. Ele olhou para Abraão e disse, já não te chamo mais de servo, eu te chamo agora de amigo. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Aleluia! Deixe essa atmosfera de adoração tomar conta das suas células. Quando a gente está muito tempo, o diabo nos oprimindo, sabe o que acontece? A gente não consegue soltar. O diabo, quando oprime a gente muito tempo, muitos anos, décadas, aí a gente fica sem jeito de se sentir livre. Você já viu o passarinho quando tira da gaiola depois de alguns anos? O passarinho nem sabe que saiu da gaiola, gente. Passarinho que come na gaiola sente saudade da gaiola, porque estava acostumado a comer da gaiola. Mas o Senhor está quebrando esse cativeiro, porque esse é um tempo que o Senhor está declarando, como diz em Isaías, Ele nos ungiu para quebrar o cativo que destruiu o cativeiro do cativo. Ele, quando subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tu só fica preso se tu quiser, porque onde o Espírito do Senhor estiver, aí a liberdade.
Tu só fica preso se quiser. Tu só fica nesse relacionamento se tu quiser. Tu só fica nessa cadeia desse vício se tu quiser. Tu só fica nessa cadeia de depressão se tu quiseres. Tu só fica na cadeia do suicídio se tu quiseres. Tu só fica na cadeia do vício se tu quiseres. Porque esse cativeiro já foi quebrado. Ele não vai ser quebrado. Ele foi quebrado. E sabe qual é a prova? Essa mesa. Essa mesa aqui diz que o cativeiro já foi quebrado. Essa mesa aqui diz que Ele já preparou uma mesa diante dos nossos adversários. Já ungiu a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice já está transbordando. Então senta e come. Senta e come. Aleluia. Estou alugando tanto vocês, né? Bichinho de vocês, eu estou com pena. Sente para descansar um pouquinho. Eu vou tentar não aperrear vocês assim durante 10 minutos. Em Esther, no livro de Esther 3, 6 e 7 diz: e ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu, porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estava em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, isto é, no mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, ele lançou a sorte diante de Amã, dia após dia, mês após mês, até o 2º mês, que é o mês de Adar. Dia após dia, ele perseguia o povo judeu. Dia após dia, ele estava lançando sorte para destruir o povo. Você tem inimigo que vem contra a gente uma vez. Tem inimigo que vem contra a gente consistentemente. Tem inimigo que bate todo dia na sua porta, dizendo: eu vou vender o prédio, eu vou aumentar o aluguel, eu vou fazer isso, você vai ver. Mas ele não sabe que tem um dia certo da libertação. Tem um dia certo que Deus vai dizer: basta. Tem um dia certo que Deus diz: acabou. Talvez o inimigo está batendo na sua porta, né? Fica batendo uma vez a pessoa, mas é porque o inimigo está fazendo isso, porque o inimigo está dizendo isso, porque o inimigo. E eu disse: por que você está abrindo a porta para o inimigo? Porque feche a porta. Se o inimigo sabe que você recebe, ele manda. Se o inimigo sabe que você vai receber a informação, a ameaça, ele vai mandar. Mardoqueu não se submeteu às ameaças. Mardoqueu não se submeteu ao que estava acontecendo. Mardoqueu agiu diferente. Mardoqueu era um homem da tribo de Benjamim. Amã, o arqui-inimigo de Mardoqueu e Esther, ele era descendente de Agag, rei dos amalequitas. Os amalequitas eram o povo que perturbava Israel, perturbava o povo de Deus, perturbava os hebreus. Na hora que eles estavam indo para a terra prometida, ele foi lá e atacou Moisés, e Josué foi para a batalha, e Moisés ficou dentro de um confronto, e Deus disse: eu amaldiçoo esse povo enquanto eles existirem, e vocês farão guerra contra os amalequitas até o fim. Deus amaldiçoou porque eles perturbaram Israel no momento que eles estavam indo a caminho da terra prometida. Os braços de Moisés ficaram tão cansados que Arão e Ur tiveram que sustentar. Ali era uma guerra contra os amalequitas. Deixa eu dizer o que é que os amalequitas fazem. Ele deixa você cansado. Quando você está tendo guerra contra eles, você fica cansado, desanimado e sem força. Quando você está enfrentando um nível de guerra e que você sente sem força, cansado, abatido, na verdade você está lutando contra esse espírito que lutou contra Esther e Mardoqueu. Porque esse espírito dos amalequitas, ele tira as suas forças. Por isso que o mês de Adar, Deus diz, é o mês da força. Por quê? Porque justamente no mês que o povo de Deus teve um confronto com os amalequitas, que tira a força, Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu dou força, meu povo. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. O último mês do ano é o mês que você está a fim de abrir mão. Quer chutar o pau da barraca, está doido para separar, está querendo fechar a empresa, está querendo cortar relacionamento, está com vontade de jogar tudo em alto mar. E o Senhor diz assim: para, que é o teu mês de conclusão,
é o teu mês que eu vou te dar uma força sobrenatural. É por isso que eu digo que esse mês é chamado Adar, que é o mês da força, mas não é a força do teu braço, é a força do Senhor sustentando o teu braço, para você continuar até a promessa se cumprir. A Ele. Então todo mês de Adar é um mês que você se move na força do Senhor, porque a sua força já se escafedeu, a sua força já acabou. Mas quando a gente está treinado espiritualmente, a gente consegue separar. Minha força acabou, mas o Deus que me dá força está presente, mesmo quando eu não vejo Ele agir. É isso que a gente tem que se mover nesse mês. Moisés numa guerra nesse mês, Moisés numa guerra com esse espírito que ataca no mês de Adar, os braços dele não estavam mais conseguindo. E quando o braço de Moisés caía, a batalha que Josué estava guerreando embaixo sofria baixa. Josué estava lutando com o quê? Josué estava lutando com o braço dele, mas a força espiritual que ele recebia era de Moisés. Era Moisés que capacitava Josué a vencer a batalha. Por isso que quando os braços de Moisés começaram a cair, Josué embaixo, no vale, começou a perder a batalha. Arão e Hu entra e levanta os braços de Moisés para declarar: Moisés, ainda que a sua força esteja acabando, ainda que você esteja cansado, você vai subir com asas de águia. Nós vamos sustentar o braço e você vai vencer essa batalha. Esse é o mês que uma força sobrenatural de Deus vai vir para você concluir. Uma força sobrenatural de Deus vai se manifestar para você concluir. Então você não anda mais na sua força, você anda na força do Senhor. Eu sei que muita gente aqui essa semana pensou em desistir de algo. Eu sei que nesses últimos dias muitos pensaram em parar, muitos pensaram em desistir, muitos pensaram em abrir mão. Mas o Senhor está dizendo: esse é o mês glorioso, onde a tua força acaba e tu se move na minha força. O teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, Deuteronômio 8:18, te dará forças. O teu Deus te dará força. Por isso que o mês de Adar, a tradução é força. Pedro estava sem força de ir até o peixe. Pedro estava cansado dos impostos. Pedro estava cansado da opressão romana sobre ele, do fardo romano de cobrança, de opressão, de chantagem emocional. Pago vai preso, ou pago isso, ou pago, sabe? Ele estava cansado. Aí o Senhor disse: você agora vai ter que ter força e ir até ali, aquele peixe ali, porque aquele peixe vai ter provisão para você. E eu vou dizer uma coisa a você: quando Jesus dá um milagre a você, quando Jesus dá um milagre a você, Ele não deu um milagre a você. Quando Jesus dá um milagre a você, Ele não lhe deu um milagre. Por favor, entendam isso. Entendam isso. Isso é muito sério, porque isso vai abrir o entendimento espiritual, a revelação e a sabedoria do alto. Quando Jesus dava um milagre, Ele estava dizendo ao povo: esse é o padrão que você vai andar a partir de agora. Quando Ele multiplicou peixes, Ele não queria dar naquele dia peixe e pão, Ele queria dar a eles o padrão. Pegou o padrão? Não há escassez. Não há escassez. O grande problema da gente é que Deus faz um milagre para a gente e a gente acha que Ele deu um milagre. E Ele deu um milagre para socorrer naquele momento. Jesus não faz isso, porque isso seria maldade com a gente. E nós não temos um pai ruim, nós temos um bom pai. Nós não temos um pai malvado, que o filho pedindo um pão, ele dá uma pedra. Não vai ser um pai que vai dar uma cobra. Ele é um pai bom. Ele, quando dá algo a você, Ele não está dizendo assim: eu vou te dar agora, mas não me aperrei mais depois. Eu resolvi isso agora, mas por favor me deixe em paz. Agora eu resolvi e eu não tenho mais. Isso quem faz são os humanos. Jesus não faz assim.
Jesus estava ensinando a seus discípulos: eu estou multiplicando, porque quem vai multiplicar depois é vocês. Eu estou curando, porque quem vai curar depois é vocês. Eu estou dando a moeda na boca do peixe, porque eu estou dizendo: aprendam de onde vem a provisão. Uau! Que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Então, o Senhor quer nos dar um padrão para a gente viver. Ele não vai fazer um milagre e dizer agora, ó, se vira. Não, Ele está dizendo padrão. É por isso que Ele olha para os discípulos e quando vê o povo com fome, diz: homens de pouca fé. Quando Ele vai fazer o segundo milagre de pães e peixes, Ele diz: o que é que vocês trouxeram? Ele está perguntando o tempo todo aos discípulos: o que é que vocês têm? O que é que vocês vão me mostrar? Porque esse é o padrão que eu quero que vocês vivam. Então Ele multiplicou pães e peixes, Ele curou leprosos, Ele estava fazendo milagres. E depois Ele diz em Marcos 16: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos. E vocês, se vocês comerem alguma coisa mortífera que vos fará mal, isso não vai fazer mal, porque vocês vão orar. Vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ele estava dizendo o que, gente? Ele estava chamando a gente para quê, gente? Porque a Bíblia diz: assim como Ele é, nós seremos. A Bíblia diz: as obras que eu faço, vocês farão maiores. O Senhor está convidando a igreja para andar no nível de milagres. Eu sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Deus dá uma luta e um problema. Deus dá uma doença e uma enfermidade. Deus dá algo que Ele permite, não é que Ele mandou para você. Quando eu falo dar, é que Ele permitiu, certo? Para quê? Porque Deus quer aumentar o nível de milagre na sua vida. Quando Deus te dá uma luta, quando Deus te dá um filho desviado, quando Deus te dá um casamento com problema, quando Deus te dá uma empresa com problema, sabe o que Deus está te convidando? Ora. A única coisa que Deus está pedindo a seu povo: orar sem cessar. Qual foi o segredo de Esther? Esther entrou para orar. Qual é o segredo do livro de Esther? Esther não marcou uma reunião, Esther não marcou um conselho, Esther não fez nada disso. Esther foi jejuar e orar. E ela salvou um povo. Agora, ela tinha um comando do pai dela espiritual, que era o pai dela, que era Mardoqueu. Ela era órfã. Então, por ela ser órfã, Mardoqueu adota Esther. E Mardoqueu vai ter um comportamento que Deus quer esse tempo para a igreja. Eu vou ficar um pouco sem o louvor, tá? Porque eu vou dar uma lista de comportamento aqui para a gente entrar nesse negócio aqui. Primeira coisa, Mordecai sabia agir em toda situação. Por quê? Porque em Esther 2:10, Mardoqueu disse a ela: não revele sua identidade. Mardoqueu disse para Esther: silêncio, não diga quem você é. Está lá em Esther 2:10. Por que Mardoqueu está dizendo isso? Porque nós precisamos ter mais sabedoria e ser simples como a pomba, prudente como a serpente, e parar de contar tudo a todo mundo, contar os sonhos, contar o que Deus vai fazer. Você parece mais um livro aberto, um folhetim de jornal barato, se abrindo para todo mundo, contando tudo para todo mundo. E Deus diz: para você ser vencedor, você tem que ter estratégia. E estratégia é guardar o que Deus lhe entregou para revelar na hora certa. Não é todo mundo que pode saber, não. Não é todo mundo que vai saber tudo o seu, não. Então ele disse a Esther: não revele sua identidade. O que é que Jesus disse para a mãe dele? Mulher,
não chegou a minha hora. Não é para todo mundo que a gente revela o que Deus disse que a gente vai ser, não. Não é para todo mundo que a gente revela os segredos, não. Deus tem segredo com você. Então, você não revela para todo mundo os segredos que Deus tem com você, não. José foi abrir a boca demais, passou 13 anos na prisão. Primeiro ponto, ele teve discernimento, ele teve estratégia. Segundo ponto, Esther 2:11, Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para saber como Esther estava. Esther 2:11, ele vigiava e guardava a promessa. Você está guardando a promessa? Mardoqueu todo dia passava e ia olhar Esther. Todo dia ele estava olhando para Esther. Meu filho, você tem um alvo? Não tire o olho do seu alvo, não. Minha filha, você tem um alvo? De olho na promessa. De olho no alvo que Deus lhe deu. Mardoqueu estava ocupado fazendo muitas coisas, mas todo dia ele contemplava a promessa. Esther era uma promessa de Deus na vida de Mardoqueu. Esther era uma conexão de Deus para Mardoqueu. Mardoqueu era uma conexão de Deus para Esther. Então, quando a gente tem uma conexão, a gente não desconecta da conexão, porque desconectar da conexão pode fazer você perder a batalha e a guerra. Tem um fluxo de bênção fluindo. Você não desconecta do seu fluxo de bênção. Porque o diabo vai tentar tirar você do lugar que você é abençoado e próspero. O diabo vai tentar arrancar você do lugar que Deus te plantou para você ali colher muito. Então o diabo, ele antevê, ele tenta tirar você do fluxo. Porque ele sabe o quanto você come ali. Ele sabe o quanto você bebe ali. Ele sabe, então, Mardoqueu não desconectou da conexão que abençoa ele. Entendeu isso, igreja? Entendeu isso? Tem pessoas que são conexão de Deus para você. Tem lugares que são conexão de Deus para você. Tem nações, estados, cidades que são conexões de Deus para você. Não desconecte da bênção. Porque você pode desconectar de algo que é uma conexão para te abençoar. E depois você dá 2, 3 anos, você diz: eu estava prosperando até o dia que eu fiquei ali. Eu estava prosperando até o dia que eu estava conectado ali. Meu querido, não adianta você pegar a tomada e andar com ela se não ligar ela na tomada para carregar o celular. Você pode ter 10 carregadores, se não ligar na tomada não carrega teu celular. Tem muita gente andando com carregador, não está carregando em lugar nenhum. Não desconecte da sua conexão. Tem 2 perigos: desconectar do que deve se conectar e ficar conectado do que Deus já mandou desconectar. Abraão e Ló, mas isso é outra história. Não se deslumbrou. Esther 2:19. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Nesse exato momento, Esther estava sendo coroada rainha. Nesse exato momento, o rei Assuero está apaixonado por Esther. Onde estava Mardoqueu? Na porta do rei. Onde estava Mardoqueu? Orando na porta do rei. Mardoqueu não se deslumbra com sucessos momentâneos, porque ele está de olho numa herança maior. O Mardoqueu, ele não fica deslumbrado com aplausos. Ele não se deslumbra, porque é a mão que aplaude é a mão que depois joga pedra. Não se engane não, gente. A mesma mão que aplaude, depois vai ser a mão que vai apedrejar você. E o que é que ele fazia? Não estou me movendo por aplausos. Não estou me movendo por pedras. Estou me movendo por propósito. Por isso que ele não saía da porta do rei. Porque ficar na porta com Deus vai livrar você de se decepcionar com homens. Ficar na presença de Deus vai tirar você de olhar para o homem. O temor do homem arma laços. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, você não põe suas expectativas em muito bem. Você não põe suas expectativas em deu certo.
Você não põe suas expectativas. Bati a meta, a empresa ganhou a medalha, comprei mais um carro, fiz mais isso. Por quê? Porque a sua visão não está no balde, a sua visão está na fonte. Mardoqueu sabia, Deus é fonte, a coroa é balde. A coroa de Esther é balde, a coroa de Esther é momentânea. Então, ela estava sendo coroada. Mardoqueu podia ter dito na festa: minha filha, eu adotei ela, viu como deu certo? Olha aqui, sou o pai de Esther. Ele não estava buscando a glória dele, ele estava buscando a glória de Deus. Não busque a sua própria glória, busque a glória de Deus, porque a sua glória é passageira, a glória de Deus é para sempre. Então Mardoqueu não sai da porta. Esther 3:2. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei. Ele não se curva aos homens desse mundo. A Bíblia diz: ele não se curvou a Amã, ainda que era uma ordem, um decreto governamental, tipo aqueles decretos: fecha a igreja, fica dentro aí, não pode mais sair para dar comida ao pobre, fica aí dentro, decreto do governo, a polícia te pega, não há igreja. Antes importa obedecer a Deus. Homens, precisar ter mártires, nós vamos ter, mas eu vou abrir a igreja, porque a igreja é casa de Deus, não é fundo de quintal de governador nem de prefeito, não. Quem sustenta isso aqui é Deus. Se tiver que morrer, morreremos. John Hus morreu. John Hus morreu pela verdade. Estevão morreu pela verdade. Esther disse: se tiver que morrer, morrerei. É melhor morrer pela de Cristo do que ficar vivo frouxo, babando político, babando a cultura desse mundo nojento e passageiro. Eu tô achando é bom. Não me devolva mais não isso. Obrigado. Então ele não se dobrou à cultura, ele não se dobrou aos homens, e isso incomodou os homens, porque os homens estão acostumados a querer continência, os homens estão acostumados a querer ser babados, os homens estão querendo aplauso. Mas Mardoqueu não se dobrava. Por quê? Porque quem se dobra diante de Deus não se dobra diante dos homens. Se você se dobra diante dos homens, está na hora de se dobrar diante de Deus. Porque um homem ou uma mulher que está dobrado e curvado diante de Deus, não se dobrará diante de homem nenhum. E ele não se dobrou. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você precisar para viver, se dobrar este mundo, você vai perder o mundo vindouro. Porque quem ama esse mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Quem se dobra a homens dessa terra, ao que eles fazem, aos seus costumes e às suas culturas, jamais vai poder implantar a cultura do céu. Ou você é um implantador da cultura do céu, ou você é aquele que vai na cultura do mundo. Ou você tem a cultura do céu dentro da sua vida e está mudando o ambiente, ou o ambiente já mudou você e você não sabe. O Senhor nos chamou para transformar. O Senhor nos chamou para colonizar a terra. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós somos soldados. E o bom soldado não se envolve com as coisas dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos daqui. Nós temos um dono. Eu tenho propriedade. Eu tenho um dono. Ele é meu dono. E nós somos embaixadores de Cristo. Então eu não sou daqui. Eu estou trazendo a cultura de onde eu vim para aqui. E eu estou trazendo essa cultura. E então, se eu estou trazendo uma cultura, eu não posso me moldar aos padrões dessa terra. Eu não posso me moldar aos padrões desse mundo. Eu vou ser simpática com todo mundo, vou dar abraço em todo mundo, vou ser maravilhosa com todo mundo. Mas na hora que ferir essa palavra aqui, o cordeiro vira leão. Eu vou rir para todo mundo, sou um amorzinho com todo mundo.
Sou braba com o diabo, mas tente ferir a palavra e tente tentar dobrar para me submeter a ferir essa palavra. Não, Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou sobre mim. Ninguém vai me matar, porque eu já morri. Paulo disse: eu já morri. Então ninguém, não vai ser surpresa nenhuma te matarem, porque uma vez que você já morreu em Cristo, ninguém pode matar você. Ele foi humilde diante de Deus e mostrou de quem dependia. Esté 4:1. Quando Mardoqueu percebeu que tudo que fora feito, Mardoqueu rasgou suas vestes e se vestiu de pano de saco com cinzas e saiu para o meio da cidade e clamou com grande amargura. Da mesma forma que ele soube ficar de pé diante de Amã e dizer: diante de você eu não me dobro. Quando saiu o decreto de morte, ele soube se dobrar diante do Senhor. Quando você anda como Mardoqueu, você sabe ficar de pé diante dos homens e sabe ser rápido em se dobrar diante de Deus. Você não demora a ser quebrantado, não. Filipenses 2, mesmo tendo o sentimento que houve em Cristo Jesus, a si mesmo se esvaziou e tomou forma de servo. Abriu mão da sua reputação, e foi por causa disso que Deus o exaltou sobremaneira. Diante dos homens, firmes; diante de Deus, quebrantados. Deus não desprezará um coração compungido e contrito. Algumas batalhas contra Satanás vão ser ganhas quando você quebrar o orgulho. Algumas batalhas contra Satanás não é você ter problema com Satanás, é você ter problema com orgulho. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Quem anda na humildade anda debaixo do favor de Deus. Firmes contra as trevas, quebrantados diante do céu. Esse era o coração de Mardoqueu. Esse era o coração que movia Mardoqueu. Está dando um chiado aqui, eu não sei o que é. Ele soube chamar Esté para o posicionamento. Esté 4:14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a tua casa do teu pai perecerá. Mardoqueu soube chamar a promessa. Tem hora que você tem que pegar seus filhos e dizer: a promessa é essa, você vai querer ela ou vai viver a contra promessa. Mardoqueu soube chamar Esté para a promessa. Mardoqueu é um homem que sabe posicionar para a promessa. Nós precisamos desse tempo chamar e posicionar para a promessa. O livramento vai vir. Ele não disse: o que é que a gente vai fazer agora, Esther? Amã vai acabar com a gente. Ele não disse isso, gente. Ele disse: o livramento vai vir. E se você não ficar firme, você está fora da promessa. Nós precisamos ter um coração de Mardoqueu. Ter certeza que Deus vai fazer. Ter certeza que Deus vai agir. E que se você não se posicionar, você fica fora da história. Que se você não tomar a posição necessária nesse momento, você fica fora da promessa. Deus vai agir. Eu não sei como, mas eu sei que Ele age. Sabe por quê? Ele nunca perdeu uma batalha até aqui. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Ele nunca perdeu uma batalha na sua vida. Você pode não ter achado que Deus agiu como você queria. Me perdoe, Ele não é Aladim. Você pode não ter gostado, mas você está aqui. Se você está aqui, é porque Ele venceu todas as suas batalhas. Se você chegou até aqui, não importa como, perdi isso, perdi aquilo, tu ia se perder no inferno, está reclamando que perdeu alguma coisa, tenha um atento. Tu ia se perder todinho, tu ia descer no buraco lá no Hades, e tu está reclamando que perdeu uma perna, perdeu um carro, perdeu um cargo, perdeu 1 milhão. O que é diante de Deus? O que é essas coisas diante da salvação? O que é isso? Isso não é nada. Tu estava na boca do cão, saiu, ai, quebrou minha unha, Senhor. Tu estava na boca do diabo, gente.
Deus te tirou, Deus te livrou, Deus operou. Se tu está aqui, todas as tuas batalhas estão sendo vencidas. Todas. O Senhor dos Exércitos, Ele não perde nenhuma batalha. Ele fica na porta do rei. Quanto mais ele cresce, mais ele fica na porta do rei. Esther 9:4. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se tornou maior e maior. Quanto mais ele desceu na porta do rei, mais ele cresceu. Quanto mais Amã tentou crescer sem descer diante do rei, foi Amã que foi para a forca. Sabe o que faz você crescer? Você descer diante do rei. Sabe o que muda a sua vida? É a oração na porta do rei. Não saía da porta do rei. O lugar de Mardoqueu botou coroa, a porta do rei. Amã perseguiu, montou forca na porta do rei. A notícia, o decreto de morte no dia 12 e 13 de Adar. Onde é que Mardoqueu estava? Na porta do rei. Ele não saiu da posição até que a promessa se cumpriu. Esther teve intimidade com o rei. Mardoqueu teve relacionamento com o rei. Esther, ela foi para a intimidade, para o quarto. Mardoqueu foi para o altar. Mardoqueu foi a entrega. Mardoqueu foi a estratégia. E a Bíblia diz, eu amo essa parte aqui, escrita por Mardoqueu, diz assim, Esther 9, 20 e 23. Uma pena que a gente hoje está sem o nosso... E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, para estabelecer isso entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e o 15º dia da mesma, anualmente, como dias que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos. O que é que o diabo faz quando ele usa esse espírito de amalequita? Ele tira o que seu? Descanso. Ele ataca você na força para você ficar cansado. Aí Mardoqueu escreve e diz: o povo de Deus teve descanso dos seus inimigos, como um mês que lhe mudou tristeza em alegria. Quando chegar em casa você grifa isso, porque nós já viramos o dia, porque a viração do dia é às 18 horas. Então, primeira coisa que foi conquistado pela posição, o que é conquistado dessa festa? Você vai ter descanso dos seus inimigos. Você não para de entrar aqui na igreja e achar que tem que acontecer alguma coisa para você sair com a promessa do dia. Para de achar que tem que cair um raio na sua cabeça, que a cadeira tem que tomar chama de fogo, que o culto tem que durar até meia-noite, que tem que ter um avivamento aqui de uma semana que o culto não vai parar e a bênção vai chegar. A bênção já chegou e já está aqui. Você só tem que tomar posse do que é o seu direito. Você não veio aqui para buscar, você veio aqui para encontrar. Você veio aqui para pegar o que é seu. E o que você pega essa noite é descanso dos seus inimigos. Aquele que te perseguia não persegue mais. Descanso. Ele escreveu, é um decreto para esse dia. Nós já estamos no dia 14 de Adar, é hoje, porque para mim a gente já virou às 18 horas. Descanso dos seus inimigos. O dia que Deus mudou tristeza em alegria, em lamento e luto em dia de festa. Deus está transformando essa noite. Tristeza em alegria, dias de luto em dias de festa. Deus está transformando uma coisa em uma outra. Deus está fazendo que uma coisa se torne outra. Mas Ele está fazendo o seguinte: você dá tristeza, Ele dá alegria. Você dá os dias de luto, Ele vai dar dias de alegria. Ele vai transformar o que você está dando a Ele essa noite. E aqui diz: dia de banquete, dias de júbilo
e que enviasse porção uns aos outros e presenteasse os pobres. Maravilha, vamos fazer isso esse mês, no dia 25, dia da misericórdia. Vamos fazer isso. E os judeus se encarregaram de fazer como haviam iniciado e como Mardoqueu havia escrito. Descanso dos inimigos, mudança de sorte e transformar tristeza em alegria. Celebrando, dando presente aos pobres, se preocupando com o próximo, servindo ao próximo. E encerra dizendo assim, 10:3: porque o judeu Mardoqueu foi imediato do rei Assuero, o grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando de paz a toda a sua semente. Ele trouxe riqueza para o povo, falou de paz para o povo, trouxe paz em vez de guerra, e ele muda a sorte do povo. Deus usa Mardoqueu como um homem que levanta Esther, mas é ele que encerra o livro de Esther, dizendo que ele fez uma transformação social, que ele fez uma reforma social, porque ele foi o segundo depois do rei Assuero. Ele foi grande entre o seu povo, foi estimado entre as multidões, ele trouxe riqueza para o seu povo e falou de paz para toda a sua semente. Olha o legado de alguém que se posiciona. Olha o legado de alguém que vai se posicionar esses dias. E aqui eu quero dizer a você, Deus está agindo, mesmo quando você não pode ver. Deus promove você nos seus dias de desespero. Deus promove você, o último mês do ano, pressão para tudo que é lado. O Amalequita está atacando para tirar a tua força. Tu quer jogar a toalha branca. E Deus está dizendo assim: permanece, porque eu vou transformar a maldição em bênção. Vou transformar dias de tristeza em dias de alegria. Eu vou remover o choro e o desespero. Eu vou dar descanso dos teus inimigos. Eu vou te dar força no lugar da fraqueza. Eu vou te sustentar quando ninguém mais acredita. E toda morte vencida gera vida. E toda morte vencida gera vida. Hoje é dia de celebrar a vitória que já foi liberada. Hoje é dia de você ficar de pé agora, porque nós estamos celebrando a dar a força do Senhor. Hoje é dia de você se levantar como Mardoqueu, o homem que soube orar, o homem que soube se posicionar, o homem que vigiou a promessa, o homem que não dependeu da glória de homens, porque Deus ia dar a ele algo muito maior. Veja como Deus exaltou Mardoqueu. Veja o que Deus fez com Mardoqueu. Deus deu uma posição a Mardoqueu maior lá na Pérsia, que era só abaixo do rei. Era a maior posição da Pérsia, sobre 127 províncias, era de Mardoqueu. Mas primeiro Deus testou ele. Você vai se dobrar diante de Amã? Você vai se dobrar diante do mundo, Mardoqueu? Você vai se dobrar diante da cultura do mundo? Porque Deus está para liberar sobre a igreja dele o maior crescimento exponencial, a maior colheita de almas, o maior crescimento financeiro. Deus está para liberar um tempo na igreja, que a igreja vai andar numa força sobrenatural. Nós não vamos diminuir, nós vamos crescer, nós vamos alargar as tendas, nós vamos ver curas, sinais, maravilhas, milagres. E Deus está chamando eu e você para a gente ser como Mardoqueu. O Senhor está nos chamando para tomar a porta do rei. Quem é que vai para a porta do rei? Te vencida gera vida, todo medo destruído gera coragem, toda perda que bate a porta se transforma em ganho. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 1
toda morte vencida gera vida. 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 Todo medo destruído gera coragem. Toda perda que bate a porta se transforma em ganho. Toda morte vencida gera vida. Todo medo destruído gera coragem. Toda perda que bate a porta se transforma em ganho. Toda morte vencida gera vida. 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 Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para. Meu Deus não para, meu Deus não Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, Meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós não andamos. Ainda que eu não veja, Ele está Trabalhando. ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Que se abra os céus, mova-se, Senhor. Vem aqui o teu reino, grande Deus. Que se abra os céus, mova-se, Senhor. Vem aqui o teu reino, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança. Que os céus fechados se abram. Em ti está nossa esperança. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino se move aqui.
nossa esperança. Que se abra os céus, mova-se, Senhor. Vem aqui o teu reino, grande Deus. que se abra o céu, mova-se, Senhor. Vem aqui o teu reino. Jesus, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Eu não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Não temerei. Eu não temerei. Seu nome é a luz. E as trevas fugirão. Não há Outro nome igual. Com o seu poder. com seu Poder. Pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Seu nome é luz. O seu nome é a luz, e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder, pra sempre reinarás. Não há. Jesus, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Não temerei. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Não temerei. Celebra! Celebra! A Ele! A Ele! Quem celebra no cativeiro é promovido por inteiro. Toda vez que você celebra no cativeiro, você hoje, as suas emoções, sabe o que eu vi hoje aqui? Pessoas que estão com as emoções no limite, no abismo, pulando do abismo. Casamento, empresa, filhos, enfermidades, situações diversas, fazendo pressão, segurando, prendendo. E aí você está numa dieta de perseguição de amalequitas na sua vida. E aí o desânimo se instalou e você perdeu as forças. Mas o Senhor começou a me mostrar que enquanto a gente celebrava e adorava, enquanto a gente estava celebrando, não pelas circunstâncias, mas porque é uma promessa. O cativeiro vai sendo quebrado, a força do Senhor vai sendo estabelecida. E nós estamos essa noite estabelecendo um lugar onde nós vamos viver aquilo que o Senhor prometeu, a despeito das circunstâncias. E eu vou fazer algo. Nós vamos fazer algo essa noite. Nós já fizemos isso aqui uma vez, e isso foi muito profético. Vai ter ceia, e nós vamos dizimar e ofertar. Mas antes, eu vou passar uma linha divisória. E essa linha divisória é a linha do rompimento. É uma linha do rompimento do Senhor. E é o seguinte, família. Essa linha, essa noite,
está dizendo para Satanás: essa linha é até aqui você chegou, daqui você não passa mais, daqui você não atravessa mais. Encerrou. Eu não viverei em aflição, eu não viverei em preocupação, eu não viverei em ansiedade, eu não viverei sendo chantageado, eu não viverei no medo. Por quê? Porque o sangue que Jesus derramou me libertou do pecado, me libertou do medo, me libertou do algoz, me libertou da maldição. O escrito de dívida foi rasgado essa noite. Amém? Nós vamos fazer algo. Os sacerdotes, vem para cá. Me dá água aqui, por favor. Tudo, me dá água. Obrigado. Estou trabalhando. Porque quando a gente está trabalhando, o diabo está perdendo. Eu gosto de trabalhar, porque toda vez que eu estou gastando muito, que eu estou gastando minha voz, estou suando, estou assim, eu sei que o diabo está perdendo. Você crê nisso? Jesus disse: eu trabalho porque eu vejo meu pai trabalhar até agora. E eu trabalho porque meu pai trabalha. Vocês vão ficar tudo lá. Isso, obrigada, pastores. Obrigado, lá. Essa fila nós vamos enquanto estamos adorando, tá bem? Por quê? Porque a adoração pressupõe a vitória. O povo de Deus adorou na Páscoa e eles já estavam se preparando para a terra prometida. Eles adoraram na festa de Hanukkah e Antíoco Epifânio morreu. Eles adoraram em Purim e Amã foi para a forca. Essa noite teu inimigo não é inimigo de carne e osso. O teu inimigo, o inimigo da depressão, o inimigo da escassez, o inimigo do medo, o inimigo da manipulação, o inimigo da depressão, das estruturas que prenderam você de alguma forma, deixaram você escravo de alguma forma. Esses inimigos hoje celebra, porque ele vai para a forca hoje. Hoje é o teu Adar, é o teu mês glorioso. E a gente vai fazer um ato profético. Eu não acredito em ato profético. Então pronto, Pedro nunca teria pegado a moeda no peixe. O cego nunca teria botado barra e cuspe no olho. Então a gente vai tirar um monte de coisa da Bíblia, ok? Mas quando Deus diz algo, é porque Deus quer fazer algo. E essa fila vai sair e vai entrar nesse novo caminho, porque você vai concluir o mês de Adar. E você não vai mais andar como você andou nesses 11 meses. Esse é o mês. Gente, não é fácil não hoje o som, a tela, mas eu estou gostando. Sabe por quê? Paulo disse: abriu uma grande porta para mim, uma oportuna porta, mas há muitos adversários nela. Eu estou dando um cacete nos adversários para vocês passarem pela porta. Amém? Eu estou na porta que você vai entrar essa noite. Eu estou na porta que você e sua casa vai entrar. E toda maldição vai ser cancelada. E onde havia morte, haverá vida. Onde havia pobreza, o Senhor te dará força para riquezas. Onde havia medo, Deus vai dar ousadia. Quando você passar aqui, Deus vai transformar uma coisa em outra coisa. Primeira fila, começa a vir. Todo mundo começa a entrar. Vem por aqui e entra. Gente, adora. Celebrarei para sempre ao Deus da minha salvação, o Deus da minha salvação. Eu celebrarei para sempre. Eu celebrarei para sempre ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação. Eu celebrarei para sempre. Eu celebrarei para sempre ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação. Eu celebrarei para sempre. Eu celebrarei para sempre. Se liga aqui, tem que se ligar. Quem tem cinturão de fogo.
Você entra celebrando, ok? Entra na certeza que você está deixando uma estação para trás. Na certeza que você não é mais o que você era e você já começou a ser o que Deus quer que você seja. Amém? Você está entrando na promessa. Não se aperreia, porque eu vou ficar aqui até todo mundo entrar aqui. Amém? Agora a gente vai celebrar. Você entra celebrando que dele é o filho de Sião, e dele para sempre, ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre, eu celebrarei para sempre, ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha, as vozes celebrarei, eu celebrarei para sempre, eu celebrarei para sempre. Declare isso. Ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre. Eu celebrarei para sempre. Ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre. Eu celebrarei para sempre. Ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre. Ao Deus da minha salvação, Ao Deus da minha celebrarei. Eu celebrarei. As palmas para sempre. Eu celebrarei para sempre. Ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre. celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação, eu celebrarei para sempre. eu celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha provisão. Eu queria desafiar você, como alguém que está celebrando, consegue ficar parado no próprio lugar. Como alguém que está celebrando, consegue se comportar. Então eu queria dizer a você, a gente vai se preparar agora. E eu queria que você tirasse a sua dança mais feliz, o seu pulo, o seu grito de alegria. 1, 2, eu celebrarei pra sempre. Eu celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação, Ao Deus da minha provisão, eu celebrarei pra sempre. eu celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação, Ao Deus da minha celebrarei provisão, pra sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos cantando baixinho e vamos aumentando a intensidade. Quando a gente chegar perto, a gente vai contar e a gente vai celebrar como nunca celebrou na vida, amém? Baixa um pouquinho todo mundo, baixa aí, baixa aí, baixa aí. Isso, vamos. Ao Deus da minha, vamos, baixinho. Minha sal, mais um pouquinho mais alto. Eu celebrarei pra sempre. Eu celebrarei ao Deus da minha salvação, ao Deus da... Um pouquinho mais alto. Eu celebrarei pra sempre. eu celebrarei pra sempre. Ao Deus. Da minha salvação, ao 1, Deus da minha 2, 3. Tira o pé do celebrarei pra sempre. Eu celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação, ao Deus da minha salvação.
nunca me abandonou. Teu amor me conquistou. e eu sou teu. Eternamente teu. Eternamente teu. Nunca me abandonou. Nunca me abandonou. E eu sou teu. Completamente teu. Inabalável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Imutável, castelo forte. Inabalável, És o meu imutável. castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Naquele que não muda. Na tempestade, Na tempestade, eu danço na chuva. Eu danço na chuva. Imutável. imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Imutável. Imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Imutável, Castelo forte, inabalável, és o meu norte. imutável, castelo forte. Inabalável, és o meu norte. Celebrarei pra sempre. Celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação. Ao Deus da minha salvação. Eu celebrarei. Eu celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação. Ao Deus da minha salvação. Prepara. Eu celebrarei pra sempre. Celebrarei pra sempre. Ao Deus da minha salvação. Mais alto. Eu celebrarei. Pra sempre, Eu celebrarei pra sempre. ao Deus da minha salvação. Minha salvação. Aleluia! Dá uma salva de palma para Jesus. A ti, Jesus. Você sabe que a alegria é um presente de Jesus para as nossas vidas. Ele nos deu o espírito de alegria. Não foi de medo, mas de poder e de amor, de moderação. Esther entra no mês de Adar vestida de órfão. Ela termina vestida de rainha. A família 61 pode ter entrado hoje aqui vestido de órfão, mas a família 61 vai sair de realeza essa noite.
Deus trocou tuas vestes, tirou vestes de orfandade, tirou vestes de aflição e te deu vestes de realeza. O melhor não é Deus mudar a tua sorte. O melhor é você descobrir que você não vive sem o Senhor, que você não vive sem a presença dEle, que a presença dEle é que transforma tudo em alegria. É a presença dEle que transforma a maldição em bênção. É a presença dEle que transforma a aflição em superação. Senhor, nós consagramos a Ti. É festa de Purim. Estamos na cabeça do mês de março. Esse será um mês que vamos andar na força do Senhor. Esse é o mês que aqueles que são jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. Senhor, a Tua igreja está avançando. A Tua igreja está celebrando o que vai ser esse mês para as nossas vidas. A Tua igreja entrou no jejum de Esté alguns, e outros eu sei que vai estar entrando esses dias. Nós estamos nos preparando, Senhor, para entrar num nível de intimidade e aliança contigo, onde circunstâncias, problemas, aflições e ameaças não vão desviar os nossos olhos da promessa. Obrigada, Jesus, porque a morte vencida gerou vida nessa noite. Que as estruturas de morte que estavam operando na nossa atmosfera, as vozes antigas das nossas áreas familiares que estavam nos prendendo, hoje, essa noite, foram caladas. Há uma nova unção de superação sobre a Tua igreja. Há uma nova unção de superar o que aconteceu e avançar para o que está vindo. E nós recebemos essa unção e consagramos dízimos, ofertas de gratidão, para que haja mantimento na tua casa, para que haja o alargar de tendas, para que a escravidão do aluguel chegue ao fim. Nós oramos, porque cremos que não seremos escravos, que ainda que a gente esteja na porta do rei, ainda que tenha uma forca preparada para nos parar, nós já temos a plena convicção que toda maldição foi gerada em vida, e há um decreto dos céus a favor da tua noiva e a família do teu povo dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.